Sabe, há mandamentos que, de tão familiares, quase nos passam ao lado. Não matarás. Acho que a maioria de nós ouve isto e, honestamente, encolhe os ombros. Pensamos, bom, esse está arrumado, não sou um assassino, posso passar ao próximo. É como se fosse uma regra para os outros, para os casos extremos que vemos nos noticiários. É uma reação perfeitamente natural. Vemo-lo como uma linha vermelha no chão e, como estamos a quilómetros de distância dela, sentimos-nos seguros. Exato. Pensamos que a nossa casa está em ordem nesse aspecto. A nossa casa está em ordem e é precisamente por isso que esta nossa conversa é tão importante, porque o que Jesus faz no Sermão da Montanha é entrar nessa nossa casa que julgamos tão arrumada, não para mudar os móveis de sítio, mas para abrir as cortinas de par em par. E de repente, com a luz a entrar, vemos o pó no ar, as teias de aranha nos cantos, as coisas que preferiríamos não ver. Ele não vem dizer que a lei não matarás está errada. Ele vem dizer que ela não vai fundo o suficiente. É a palavra perfeita, fundo. O que Jesus faz é um exercício de radicalidade, no verdadeiro sentido da palavra. Radix, em latim, significa raiz. A raiz. Exatamente. Ele não quer apenas podar os ramos maus da árvore humana, o homicídio, a violência física. Ele quer ir à raiz doente de onde esses ramos crescem. A intenção original de Deus nunca foi apenas criar um código penal para a sociedade não se desmoronar. Foi sempre formar um coração que batesse em sintonia com o seu. Certo. Portanto, a questão não é apenas como evite tirar a vida a alguém. A questão passa a ser como é que eu promovo, protejo e celebro ativamente a vida, em mim e nos outros. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande viragem acontece com aquela fórmula que ele repete: ouvistes que foi dito aos antigos. Eu, porém, digo-vos. É o momento de cortar a respiração. E aqui ele pega no não matarás e expande-o de uma forma que nos deixa a todos, bem, desconfortáveis. De repente não é só sobre o ato final, é sobre a ira no coração, o insulto que sai da boca. O que é que ele está realmente a dizer aqui? Que um pensamento de raiva é o mesmo que um crime? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é de uma subtileza imensa. Não. Ele não está a criar uma equivalência moral direta. Sentir uma onda de fúria não é o mesmo que cometer um homicídio. O que ele está a fazer, com a pedagogia divina, é mostrar-nos a anatomia do mal. A anatomia do mal. Sim? Ele está a revelar que o homicídio é apenas o último e mais trágico degrau de uma longa escada. E os primeiros degraus, aqueles que subimos todos os dias sem pensar, são a ira que alimentamos, o desprezo que normalizamos, a palavra que usamos para diminuir o outro. Uma escada. Gosto dessa imagem. O homicídio é o destino final, mas a viagem começa muito, muito antes. Exatamente. E a lição espiritual é: não esperes pelo último degrau para perceber que estás na escada errada. A sabedoria está em reconhecer o primeiro degrau e decidir não subir. Certo. É tratar a faísca antes que ela se torne um incêndio incontrolável. Jesus está a convidar-nos a uma vigilância do coração, porque é aí que a violência nasce. E ele fala de mortes que não aparecem nas estatísticas criminais, mortes que não deixam rastro de sangue. As mortes invisíveis. Sim. A morte da dignidade de alguém, quando o humilhamos em público ou em privado. A morte da esperança, quando dizemos a alguém: tu nunca vais mudar. A morte da alegria, quando o nosso cinismo ou a nossa inveja apagam a luz nos olhos do outro. Estas são mortes reais. Ferem a alma, que é a essência da pessoa. E se pensarmos bem, esses primeiros degraus da escada estão por todo o lado no nosso cotidiano. É quase assustador. Uma palavra pode ser um punhal. Um olhar de desprezo pode ser um veneno lento. A indiferença às vezes esmaga mais do que um grito. E nós fazemos-lo. Reduzimos uma pessoa a um erro que cometeu. Usamos a ironia como uma arma disfarçada de humor. Sim, a ironia pode ser terrivelmente cruel. Espalhamos uma suspeita, mesmo sem ter a certeza, só pelo prazer de diminuir alguém. Ou talvez o mais sofisticado de todos. Usamos o silêncio como uma forma de punição, criando um gelo que congela a relação. E a razão pela qual isto é tão grave, do ponto de vista da fé, é por uma verdade muito simples e muito bela. Deus não ama conceitos abstratos. Não. Deus ama pessoas concretas, com nome, com história, com feridas e com sonhos. Cada pessoa é amada por Deus de forma única e irrepetível. Portanto, quando ferimos a dignidade de uma pessoa, não estamos apenas a quebrar uma regra. Estamos a vandalizar algo que Deus ama.
É uma imagem forte, vandalizar. Pode não ter consequências num tribunal humano, mas no coração de Deus tem um peso imenso. Isso muda tudo. Não é uma questão de portar-se bem, é uma questão de respeitar o que é sagrado. O que nos leva ao sítio onde tudo isto começa. Se o problema não é a mão que bate, mas o que vem antes, então a grande questão é: onde é que a violência começa? Começa no coração. Jesus é o maior cardiologista da história da humanidade. Gosto dessa. Ele sabe que, antes da mão que agride, houve uma ira que foi cultivada. Antes da porta que se bate, houve um ressentimento que foi remoído em silêncio. Antes da ruptura, houve uma amargura que foi regada dia após dia. Gosto muito de uma metáfora que se usa para isto. O nosso coração pode ser um altar ou um campo minado. Muitas vezes rezamos pela paz no mundo, acendemos velas pela paz nas nações, mas permitimos pequenas guerras de trincheiras na nossa própria casa, no nosso local de trabalho. Exato. Permitimos que o nosso coração seja um campo minado de ressentimentos, pronto a explodir ao mínimo toque. É uma imagem poderosíssima. E esse campo minado torna-se muitas vezes um tribunal privado. Quando Jesus fala dos insultos raca, que era como quem diz imbecil ou louco, ele está a tocar neste ponto. Ao insultar, estamos a fazer duas coisas terríveis. Primeiro, estamos a reduzir uma pessoa inteira, complexa, amada por Deus, a um rótulo redutor. Ela deixa de ser o João ou a Maria para ser apenas o incompetente ou a histérica. Desumanizamos a pessoa. Desumanizamos, sim. E segundo, colocamos-nos a nós mesmos na cadeira de juiz, numa posição de superioridade moral. E isto é o veneno de qualquer comunidade, seja uma família, uma paróquia, uma empresa. A comunhão morre quando os corações se tornam tribunais. E hoje em dia parece que transformamos o mundo num tribunal gigante com as redes sociais. É a normalização do julgamento. Sem dúvida. As redes sociais tornaram-se o grande palco para estas mortes invisíveis. Comentários que ridicularizam e que se tornam virais. Cancelamentos que são execuções públicas digitais, sem direito à defesa. Partilhas de imagens ou conversas privadas para humilhar. Sim. Há uma frase que me marcou profundamente. Há pessoas que não foram feridas por um murro, mas foram destruídas por uma exposição. Uau, isso é muito forte. A tecnologia moderna deu-nos novas e terrivelmente eficazes ferramentas para praticar estas formas antigas de matar a alma. Ok, o diagnóstico é claro e é duro. Estamos todos implicados. Mas Jesus não se fica pelo diagnóstico, pois não? Ele oferece um remédio. E é um remédio surpreendente, para não dizer chocante. É verdadeiramente revolucionário. Ele diz: se fores apresentar a tua ofrenda sobre o altar e ali te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua ofrenda diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois volta para apresentar a tua ofrenda. Vamos parar um pouco aqui, porque isto é incrível. Ele está a dizer para, literalmente, interromper um ato de culto, o momento mais sagrado da relação com Deus, por causa de uma relação humana por resolver. Exato. A prioridade é o irmão, não a oferta. É uma revolução teológica total. Jesus está a soldar de forma inseparável a nossa relação vertical com Deus e a nossa relação horizontal com os outros. Não podes dizer que amas a Deus a quem não vês se não consegues dar um passo para te reconciliares com o irmão que vês. Claro. A oração sem esta conversão nas relações torna-se uma máscara hipócrita. A religião sem caridade vira uma peça de museu, uma decoração bonita mas sem vida. Portanto, o altar não é um escape. Não. O altar não pode ser um refúgio para fugirmos das nossas confusões relacionais. Tem de ser a fonte onde tiramos a força para as enfrentar. E há um detalhe no que ele diz que me parece crucial. Ele não diz se tu tens algo contra o teu irmão. Ele diz se te recordares de que o teu irmão tem algo contra ti. Uau! Isso vira tudo ao contrário. Vira completamente. É muito mais fácil focarmos-nos nas ofensas que sofremos. Isso coloca-nos no papel confortável de vítima. Eu tenho razão, ele é que me magoou. Mas Jesus empurra-nos para fora desse lugar. Ele convida-nos a um exame